assim nos diz a palavra de Deus. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento, chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e temendo darem a costa na firme, amainada as velas, assim foram à toa. Andando nós, agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança e de nos salvar. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: ora, na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Glória a Deus. Dizendo Paulo: não tema, importa que sejas apresentado à cela. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Amém. Glória a Deus. Mas nós vemos aqui esta palavra, né, esse texto ao qual fala de uma viagem, uma das viagens do apóstolo Paulo, né? Foram muitas viagens, né, que ele fazia, né, pregando, levando a palavra de Deus. Esta parecia ser uma das últimas das suas viagens, né, que ele havia tido um grande problema com os da sua nação, os judeus. Eles queriam apedrejar, matar o apóstolo Paulo. O Espírito Santo havia muitas das vezes falado para o apóstolo Paulo, né, através do profeta Ágabo, né, ele dizia: aquele de quem esta cinta, isso diz o Senhor, acerca daquele de quem é esta cinta, mostrando a cinta do apóstolo Paulo. Você vai padecer muitas coisas, porque ele estava indo para Jerusalém, né? Ele estava indo para fazer a obra de Deus. E agora ele estava indo para Roma para ser julgado, para se apresentar ao imperador de Roma, porque eles queriam matar. Apóstolo Paulo, sendo romano,
ele não podia ser julgado por judeus, mas tinha que ser julgado por Roma, porque ele era de nacionalidade romana, né? E o apóstolo Paulo estava partindo para Roma, né? E durante essa viagem que ele estava fazendo, o navio ao qual ele estava, né, foi atingido por uma forte tempestade, né? A viagem naquele tempo, né, ou era feito por camelo, ou por jumento, ou por cavalo, ou por carruagem, dependendo, né, da condição da pessoa, ou era feito por navio, no caso dele, que era um prisioneiro, estava indo de navio, era um prisioneiro. Ele, né, antes de sair da sua viagem, ele ainda avisou, olha, nós não podemos sair, porque virá uma grande tempestade. Mas o povo, conhecendo o apóstolo Paulo, né, que ele era um servidor de Deus, servidor do Senhor. E as pessoas não dão muito crédito, não, porque as pessoas, quando falam é crente, é fanático. Verdade. Né? Ah, ele não sabe nada, quem sabe é o piloto do navio que sabe, né? Eles falaram, apóstolo falaram, não vamos sair daqui, porque vai vir uma grande tempestade, eles preferiram dar mais. E o piloto do navio, o comandante, é ele que é mais importante. Mas o servo de Deus, apóstolo Paulo, falou, isso aí é crente, é crentinho, né? Manda ouvir para ele não. Verdade. Aí eles saíram, né? Saíram e não deram atenção para Paulo e o navio foi acometido pela tempestade, o navio ia se virando, a tempestade batia, foi necessário, né, baixar as velas, né, porque baixando as velas, o navio ia, né, ia vagando, porque o vento não tinha como virar, né? E foi batendo sobre o navio, e foi necessário jogar as coisas fora. Muitas coisas se perderam, né? As pessoas não ouviam a voz de Deus, não obedecer aquele que é o servo de Deus. Aleluia, Você, quando não obedece ao pastor, seja quem for, se ele está te dando uma direção, você não obedece a voz do seu pastor, está correndo perigo, né? E eu falo, não, é só o apóstolo Paulo, só o judeu que fez confusão lá em Jerusalém, ele é um fanático, não vai dar ouvido para ele não, né? Ele é aquele que fica orando, falando em língua, olha a mão dele. Né? Deram mais ouvido para um homem que para ele é mais importante, porque era conhecido em Roma, era o piloto do navio, era o comandante. Mas o apóstolo Paulo, ele tinha a palavra de Deus na vida dele, ele sabia o que ele estava fazendo. Né? Glória. Aí eles saíram contrário à palavra de Deus, contrário à palavra do profeta, do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um profeta, Deus usava o apóstolo Paulo. E eles não obedeceram a voz do Senhor. O apóstolo Paulo fala, diz na sua palavra assim, ele, né, o evangelista Lucas, narrando, né, essa passagem, ele diz, dizendo Paulo, não tema. Versículo 24. Não, 23, diz assim. Porque essa mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não tema, importa que seja apresentado a César.
E eis que Deus te deu todos quantos estavam, e quantos navegam contigo. Olha o que Deus falou para ele, né? Deus falou, olha, os que estão contigo no navio, esses são todos meus. Aleluia. Né? Quem está aqui nesta noite são todos já guardados pelo Senhor. Glória a Está Deus. reservado para a salvação. Glória a Deus. Por isso não saia da casa do Senhor. Não deixe a casa do Senhor. Fica na casa do Senhor. Não saia do navio. Né? Muitos queriam sair do navio. O navio estava... Né? Quando acontecia que o navio batia a tempestade e o navio começava a virar, e a situação ficava cada vez pior. A primeira atitude daqueles que estavam no navio era pular fora. Né? Começaram a jogar as coisas fora, começaram a perder muita coisa. Né? Então, ficar fora da direção de Deus é jogar as coisas fora. É jogar tudo que Deus deu fora. Verdade. Né? Verdade. Ficar fora da direção de Deus Glória a Deus. é andar à toa. É andar sem direção. Paulo diz, não tema, não importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos estão no navio, todos quantos navegam contigo. Né? Fica com o pastor César aqui. Não saia da casa do Senhor. Aleluia. Continua firme, Glória a Deus. que grande é a obra que Deus tem para realizar neste lugar. Né? Então nós vemos que quem sai fora da presença de Deus, quem não obedece, quem não segue o seu guia, o seu líder, ele está correndo sério perigo. Né? O que aconteceu? O apóstolo Paulo disse, olha, não será bom nós sairmos daqui, porque virá uma grande tempestade. Aí não deram atenção para o vagabundo dele, virou, fanático, né? O crente muitas vezes era considerado, né, coitadinho, é um crentinho, eu não sabe de nada. Né, mas o crente sabe tudo. Verdade. Porque o crente conhece o Deus, né, que fez o céu, que fez a terra. Né, que apenas orando, contando com a graça de Deus, contando com a direção de Deus. E quando aquele que fala a palavra de Deus, ele está direcionando o caminho para seguir para a vitória. Aleluia. Aí depois diz, versículo 21, versículo 20 dias, não aparecendo ali já muitos dias, nem sol, nem estrela, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu toda a esperança de nos salvar. Olha a situação que eles ficaram, por não ter dado ouvido à voz do homem de Deus, né? A situação que eles ficaram, em alto mar, né? Ficou tudo escuro. As nuvens de tempestade começaram a cobrir. Sumiu o sol, sumiu a lua, né? Não aparecia nem estrela, nem lua. A noite inteira na escuridão e as ondas altos, vagalhões, atingiam o navio, tentando tirar a vida daqueles que estavam com ele. Mas mesmo assim, Paulo diz, né? Paulo diz, esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Glória a Deus. Nós não estamos, irmão, aqui à toa. Nós não estamos aqui
para ocupar um espaço no banco, não. Nós não estamos aqui em vão, não. A sua estadia hoje na casa do Senhor não é apenas mais um domingo, não. Mas esse é o dia que o Senhor fez. Glória a Deus. Esse é o dia que o Senhor nos deu para nos guiar, para direcionar nossa vida para a vitória. Aleluia. É. Amém. E a palavra de Deus nos fala no versículo 29, é, 29, diz assim, 28, e lançando o plumo, acharam 20 braços, passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o plumo, acharam 15 braços. Então eles começaram a experimentar e olhar a profundidade, porque estavam correndo sério perigo. E o navio, quando começa a chegar perto dos rochedos, é maior ainda o perigo, porque o navio ele começa a ser lançado sobre as pedras e vai quebrando tudo, vai arrebentando tudo, né? Eles ficaram apavorados. E o versículo 29 diz, e temendo ligar em alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Né? Então, quando viram que a situação estava caótica, eles lançaram 4 âncoras. Né? E aqui, Deus tem uma palavra para a igreja, essas 4 âncoras. 4 âncoras. A primeira âncora é a âncora da oração. Aleluia. Glória a Deus. A âncora da oração. Nós vemos lá em primeira âncora da oração, lá no Salmo 51, versículo 51, versículo 51, versículo, não, perdão, é 50 e versículo 15. Diz assim, invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Glória a Deus. Olha, irmão, Aleluia. no dia da sua angústia, no dia da tempestade, no dia da luta, invoca o nome do Senhor, e Ele ouvirá o teu clamor. Glória a Deus. Salmo 'Isaías capítulo 26, versículo 4 diz assim, confiai, Isaías capítulo 26, versículo 4 diz assim, confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Aleluia. Glória a Olha Deus. para nós vermos, né? Quanto é bom Glória a Deus. estarmos em Aleluia. oração. Maravilha, Jesus. Bom, âncora é um objeto, né? É um ferro, né? Grande. Acho que os irmãos já viram uma âncora. Ela tem o formato de um anzol, né? Tem 2 pontas.
E quando o navio, para poder parar o navio, é lançado no fundo do mar, né? Diz que 500 gramas de ferro consegue segurar 5.000 quilos, 5.000 toneladas, 500 gramas. Né? Agora o navio precisa mais, né? Tem que ser uma âncora bem grande. Mas a palavra de Deus nos fala lá em Hebreus capítulo 6, Hebreus capítulo 6, versículo 18 até o 20, diz assim: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da nossa alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu. Olha para os irmãos ver que a âncora, ela é vista como, a nossa oração é vista como uma âncora, porque a âncora, quando ela é jogada no fundo do mar, ninguém vê o trabalho que ela faz, né? Ela é lançada na profundidade e ela enrola na rocha, né? Enrola na rocha e aquela rocha segura o navio, né? Verdade. Então, a oração nossa, ela se enrola na rocha eterna, né? Ela vai lá na rocha eterna e ela segura a nossa vida. Aleluia. Ela segura Glória a a nossa Deus. esperança. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha, Deus. Diz aqui, segura e firme que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, o nosso percussor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, a oração é uma das âncoras que nós devemos lançar nos dias de perigo, nos dias de perseguição, no dia da luta. Verdade. Né? O apóstolo Paulo estava navegando, ele estava em oração, clamando a Deus pelas pessoas que com ele navegavam naquele navio, porque Deus havia colocado na mão dele aquelas pessoas. Ele deveria chegar são e salvo até o destino a que ele tinha pedido para Deus, né? Porque ele queria ser julgado por Roma, ele queria ir até Roma para continuar fazendo a obra de Deus. Ele clamou ao Senhor, pois nós também não devemos deixar, né, de clamar ao Senhor pela sua graça, pela sua misericórdia. Mas a palavra de Deus também nos diz que devemos lançar a âncora da nossa fé. Aleluia. Porque a âncora da nossa Glória a Deus. fé, ela faz, né, nós enxergarmos longe a nossa esperança. Maravilha. Ela nos firma, né? No meio da tempestade, nós nos mantemos firmes e nós podemos olhar pela fé a nossa Glória a vitória Deus. lá na frente. Assim diz a palavra de Deus. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior deste é o amor, né? Mas a esperança, mas a nossa fé também, mas a esperança também é considerada como a nossa âncora no meio da tempestade, no meio da nossa luta. Glória a Nós Deus, olhamos aleluia, Deus. para Jesus como autor e consumador da nossa fé.
né? A palavra de Deus também nos fala acerca Pedro, quando sentindo, quando no meio da tempestade, ele clama ao Senhor Jesus, diz versículo 30 de Mateus, capítulo 14, versículo 30 a 31, diz assim: mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Não podemos duvidar durante a nossa caminhada, porque Jesus, Ele está conosco nessa batalha. Aleluia. Glória a Deus. Devemos lançar a âncora da palavra. Glória a Deus. Está escrito em Mateus capítulo 4, versículo 4, diz assim: ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Maravilha. Irmão, durante a nossa caminhada, a caminhada do cristão não é muito fácil, é uma caminhada, é uma navegação cheia de problemas, é uma caminhada cheia de dificuldades, e se não estivermos com a nossa vida fundada na palavra de Deus, o próprio Jesus disse que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha, e vem o vento, vem a chuva, assopra, a tempestade, a casa fica em pé. Mas o homem prudente, ele edifica a sua casa na areia. O imprudente, ele põe a sua casa na areia. E vindo a tempestade, vindo a chuva, a sua casa cai. Verdade. A sua casa ruim, verdade. fica em ruína. Mas quando estamos confiados na palavra de Deus, a nossa vida está guardada nas mãos do Senhor. Isaías 40, versículo 8. Confiado na âncora da palavra de Deus, firmado na âncora da palavra de Deus. Glória a Deus. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Olha só, irmão, confiado na palavra de Deus, nós podemos esperar nas firmes promessas. Glória a Deus. Podemos ficar firmados, porque o próprio Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Então podemos esperar. Se Ele prometeu que nós vamos chegar até Jerusalém, nós vamos chegar lá. Se Ele disse que nós vamos terminar essa jornada e vamos ter vitória, nós vamos ter vitória, porque a própria palavra de Deus assim nos promete. Amém? Também Isaías, Isaías 26:4 diz: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Glória a Deus. O Senhor é uma rocha eterna. Se a nossa âncora estiver enroscado na rocha eterna, estiver firmado na rocha eterna, não tem perigo, porque Ele é a rocha eterna. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, e é socorro bem presente na angústia. Amém, irmão? E também Provérbios 35, ainda firmados na palavra
palavra, na âncora da palavra. Toda a palavra de Deus é pura. E escudo é para os que confiam nele. Maravilha. Né? Como é bom confiar na palavra de Deus. Como é bom estar firmado na sua palavra, na sua gloriosa palavra. Bom, as horas estão avançadas. Eu não quero ir mais adiante, porque quero deixar essa palavra para a igreja e dizer para a igreja: confia no Senhor. Amém. Lança as 4 âncoras sobre o mar da tua vida, sobre o meio da tempestade. Essas 4 âncoras é a âncora da oração, Glória a Deus. a âncora da palavra, Aleluia. a âncora da esperança e a âncora Glória a Deus. da palavra. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.